Aleluia. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Você pode fechar seus olhos. Eu quero continuar orando um pouquinho. Pai, obrigado. Obrigado por mais uma vez estar na tua casa para servir a sua mesa, para servir os teus filhos com a tua palavra, Senhor. Eis-me aqui como instrumento teu, filho. Aleluia. Eu sei que esse mês é um mês, Pai, onde o Senhor está construindo coisas em nós, estruturas. O Senhor está despertando coisas, e a sua unção corresponde a isso. Como eu creio na sua unção fluindo, se movendo essa noite, se movendo em nossos corações, sendo derramada sobre nós, sendo gotejada sobre nós. Em nome de Jesus, desde já repreendemos toda a oposição. Tudo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de perturbação, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de angústia, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que tentou impedir essa pessoa de chegar até aqui, toda circunstância, todo levante do inferno para tentar te impedir a chegar até aqui, eu já repreendo em nome de Jesus. Declaro uma noite poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvor, eu vou precisar de vocês no final. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos construir rede, povo. Deus é bom, amém. Irmãos, Deus fala comigo de uma maneira muito visual, literalmente visual. Eu estava aqui orando, né, agora há pouco, sobre o que nós vamos ministrar essa noite. E o Senhor me mostrava literalmente redes sendo construídas. Eu não sou do mar, né? Eu estive servindo a Deus em Grossos durante alguns anos. Mas eu confesso que eu nunca vi na prática alguém, mas eu vi literalmente alguém com a linha construindo redes. E é isso que nós estamos fazendo durante todo esse mês. Amém? Há uma unção disponível para você ser despertado literalmente para evangelizar, para ganhar almas. Eu vou mexer um pouquinho com você hoje. Eu sei que tem gente que não gosta de culto, onde o ministro fica dizendo assim: fale isso, diga isso para fulano, diga isso para o seu irmão, mas não tem jeito. O evangelho é a grande confissão, amém? E nós precisamos confessar algumas coisas. E detalhe, você precisa quebrar isso, porque na verdade essa confissão vai te fazer crescer. O próprio Jesus Cristo, ele confessou e declarou. Eu estava precisando de destravar em algumas áreas da minha vida, como ainda tem áreas que, claro, que eu preciso destravar. E o Senhor me leva até aquele momento em que Jesus está lá, no início do seu ministério, na sinagoga. E ele para e diz: o Espírito do Senhor. Ele lê um versículo que está lá no livro de Isaías. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E aí ele começa a detalhar aquilo que ele teria que fazer em seu ministério. Eu não sei se você percebe isso, mas eu vi aquilo como uma declaração. Você pode fechar seus olhos, colocar a mão assim no teu ventre e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar, para cumprir o propósito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Isso vai ser uma declaração que eu aconselho a você fazer em todo momento. Eu faço isso para a empresa, pastor. Eu oro, digo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para administrar esta empresa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Tem hora, irmão, que é um bocado de menino correndo, um chorando. Aleluia, lá em casa o time é grande. Aí eu paro e digo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para ser pai de 4. E há um socorro de Deus, amém, irmãos? Pastor Luciano começou, queridos, na quinta-feira passada, falando sobre o nosso negócio. Evangelizar é o nosso negócio, ganhar almas é o nosso negócio. Você pode dizer isso? Diga: ganhar almas é o nosso negócio. Eu quero 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Por favor, eu vou pedir ajuda da mídia para estar colocando aqui. Só que antes de ganhar alma ser o nosso negócio, ele já é o nosso negócio, porque é o negócio de Deus. É o negócio de Deus. E você e eu, nós somos filhos de Deus.
As vontades expressas de Deus na palavra estão aí, ó. O qual deseja que todos os homens sejam, diga, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Eu não sei se você percebe, querido, mas o evangelho ele não vê cor, raça, condição financeira, é todos. Todos os homens, em todos os lugares, em todas as culturas. Sabe que coisa maravilhosa, nós vamos celebrar o Dia Verbo da Vida de Missões. Eu estava agradecendo a Deus pela vida do apóstolo Bud. Um homem que obedeceu a Deus para sair da sua nação, da sua cultura, em meio aos seus, querido. E veio para uma outra nação, obedecendo um chamado de Deus. E nós estamos aqui. Amém? Aleluia. Eu creio que Deus tem mais pessoas. E nós somos essas pessoas que obedeceremos a Deus para transformar vidas, transformar casas, transformar famílias. Amém? Então Deus deseja que todos sejam salvos. Pela vontade de Deus, querido, toda a humanidade seria salva. Na verdade, Ele pagou pela salvação de todos. Jesus Cristo entregou a sua vida. Grava esse versículo. João capítulo 3, versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu costumo dizer que você para evangelizar não precisa de muitos versículos, mas esse é um chave. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Deus amou o mundo e Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Ele enviou Jesus para nos resgatar e Ele resgatou a humanidade toda. O irmão Reagan diz que a humanidade toda não desfruta da salvação porque não tem a revelação disso, porque na verdade foi pago. Sabe aquele homem que confessa a Deus, que crê no Senhor, a salvação dele foi paga. Aquele outro que não confessa ao Senhor, muito pelo contrário, blasfema, foi paga a salvação desse também. Ele precisa aceitar isso. Ele precisa crer naquele que o salvou, amém? E aceitar isso. Aleluia. E aí é onde entramos nós. Aí é onde é a nossa parte. Chegou a nossa hora, a hora de anunciarmos esta palavra. Anunciarmos a todos. Diga todos. Aqueles que você acha legal, é todos. Aquele que você não acha tão legal, é todos. Aquela pessoa mais eloquente e amável, é todos. Aquela pessoa mais difícil de aturar, ele também está incluso no todos. Glória a Deus. Nós devemos anunciar a todos os homens. Então essa é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos e que venham e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. E aí entra nós. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, já na convocação, quando Jesus começou a anunciar o reino de Deus, todos aqueles que os seguiam, ele dizia, eu vos farei pescadores. Não era algo que ele disse, não, eu vou preparar vocês, não, eles já eram pescadores. Eram homens, eles foram chamados a ser pescadores. Por que isso bradou muito forte dentro do meu coração? Porque muitas vezes tem pessoas que não evangelizam, ou não falam de Jesus porque não se sentem preparadas para isso. Sabe, querido, nós temos um curso internacional nessa igreja que é o Rema, ele é poderoso. Ele mudou a minha vida, amém? Aconselho, incentivo você a fazer o Rema. É curso de fé, inclusive tem uma matéria só dedicada a essa ação, né? Esse mover, a essa atitude de evangelizar, o evangelismo. Mas sabe, você não precisa concluir o Rema para evangelizar. Para evangelizar você precisa crer em Jesus, aceitá-lo como seu Salvador. Daí por diante o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, então você já tem o que falar, já tem o que dizer. Na bem da verdade, os grandes evangelistas que eu vejo na prática hoje em dia, pastor Alexandre, são mulheres e homens muitas vezes simples, que nem têm tanta expressão assim, mas poderosos ganhadores de almas. Eu estava falando com um irmão nosso, eu ia até tentar falar com ele, ver se eu conseguir autorização para citar até o nome da bênção. A mãe dele, para mim, é uma das maiores evangelistas que eu tenho a honra de conhecer em vida. É uma mulher simples, querido, que não tem muita cultura. Você perguntar a ela sobre muitos assuntos da Bíblia, principalmente aqueles assuntos dogmáticos da Bíblia, ela não vai saber lhe explicar. Mas ela não sabe se sentar ao lado de ninguém sem anunciar Jesus Cristo. Ela entende que ela precisa ser uma anunciadora de boas novas. Você sabe qual é o resultado disso? Pelo menos pessoalmente, uma das maiores ganhadoras de almas individuais que eu conheço em toda a minha vida. Uma mulher simples, querido. Qual é a função na igreja dela? Filha de Deus, ela é crente, ela não faz parte dos 5 dons ministeriais, mas é alguém que ganha almas para Jesus. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, por favor, multimídia. Você não precisa ser pastor para evangelizar. Na bem da verdade, até a ótica natural, não é que o pastor gere ovelha. Eu não sei se você entende isso.
A ótica natural é que uma ovelha gere ovelhas. É claro que o pastor, antes de tudo, é também uma ovelha. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e não imputando aos homens as suas transgressões. E Ele nos confiou, diga, a palavra da reconciliação. Diga, Jesus, o Senhor, confiou essa palavra a você. Tem uma tradução que fala em ministério da reconciliação. Esse é o seu ministério. Esse é o seu ministério. Eu vou repetir de novo. Esse é o seu ministério. Se você nasceu de novo, você tem esse ministério. É para você mesmo. Mas pastor, eu falo pouco. É para quem fala pouco. Pai, pastor, eu falo muito. É para quem fala muito. Pastor, eu sou aquele que sou desinibido. É para você. Ah, pastor, eu me vejo como tímido. A gente um dia conversa sobre isso. Mas sabe, isso é para você. Esse ministério é para você. Aleluia. É um ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. O Senhor nos diz para transmitirmos a sua palavra, a palavra viva. Nós somos anunciadores de uma nova vida, não de uma religião, gente. As pessoas não estão cansadas de religião, elas querem mudança de vida. Elas querem algo prático, algo que funcione. Religiões tem muitas, mas só existe quantos caminhos, crente? Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero frisar isso. Jesus é o caminho, porque não há como chegar a Deus sem ser através de Jesus. Tem muita gente dizendo que por caridade, por bondade, por justiça própria, você sendo uma pessoa socialmente aceitável, você chegaria a Deus ou chegaria ao céu, mas não é isso que a Bíblia diz. Sem entrar pela porta, sem ir pelo caminho que é Jesus, querido, não há salvação. Jesus é o caminho. Tem que ser através dele. É em Cristo, é através de Jesus Cristo. E elas vão procurar você com demandas. É incrível como isso vai acontecer. Pessoas vão chegar para você e começarem a se abrir do nada. Já acontece isso. Falo pelo Espírito, já acontece isso. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Existe um brilho em você que você naturalmente não vê, mas as pessoas já percebem. As pessoas olham para você e têm você como uma pessoa confiável. E elas chegam até você e começam a contar a vida. E você nunca viu aquela pessoa e ela está se desabafando para você. E na hora que ela está desabafando, ela começa a dizer tudo o que está acontecendo na vida dela. Muitas vezes que os filhos estão nas drogas, a destruição da casa, a destruição familiar, a destruição financeira. Mas sabe, a sua resposta, a resposta que está em você, não é uma resposta de olhar para essa pessoa e chorar com ela e dizer: não é assim, mulher, como é que pode? Não, você tem a resposta para essa pessoa. E qual é a resposta? Jesus. Você pode e deve chegar para ela e dizer: não é bem assim, não precisa ser assim. Sabe, esse mês até nisso está sendo poderoso. Me fez voltar lá atrás, meu Fábio. No dia que Sansão e Dalila, eram 2 Fusca, acho que foi Sansão, foi me buscar. Um irmão tinha o nome do Fusca, ele batizou o nome do Fusca de Sansão. Dizem que Fusca não é carro, respeita o Fusca. Ele foi me buscar, eu confessei Jesus porque alguém num Fusca foi me buscar. No dia que ele foi lá me buscar em casa, querida, eu não sabia nem falar, eu nunca tinha não tinha educação religiosa. Eu só conhecia Jesus de ouvir falar, eu dizia que eu servia Jesus do meu jeito. Mas alguém se dispôs a me levar para a igreja no Fusquinha. Apertadinho, e tinha muita gente, não precisa ter muita gente para o Fusca apertar, né? Mas sabe, querido, aquela noite, eu ouvi uma palavra que mudou a minha história. Eu morava no fundo de um bar. Meu pai era dono de bar. Mas aquilo mudou a minha história, e não mudou só a minha história, mudou a história do meu pai. Mudou a história da minha mãe, vocês veem ela aqui. Mudou a história da minha irmã, dos meus irmãos, vocês conhecem a maioria deles, ou quase todos. Mudou a história da minha família, mas alguém teve que ir lá me chamar. Alguém teve que ir lá anunciar Jesus para mim.
Alguém teve que se dispor a pregar este evangelho da reconciliação para mim. Isso mudou a minha história. Eu não posso fazer menos que isso. Eu tenho que anunciar para outras pessoas aquilo que Jesus já fez lá em casa. Eu não posso ver pessoas sofrerem, irmã Fátima, e ser indiferente à sua dor, a ser indiferente ao seu sofrimento. Querido, você tem dentro de você a resposta. Às vezes ficamos embriagados no nosso eu e não vemos a dor do próximo. Mas a Bíblia diz em Romanos 5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Mas sabe por quê? O amor de Deus foi derramado no seu coração para você olhar o próximo, para você enxergar o próximo, para você ser literalmente a figura do bom samaritano, não aquele religioso que passou ao largo, mas aquele que olha aquele ferido, aquele caído, e não coloca o dedo para apontar e acusar, mas estende a mão para levantar e resgatar. Diga: eu sou a mão de Deus para levantar pessoas, para erguer pessoas. Em João capítulo 13, versículo 35, por favor, multimídia. 13, versículo 35 do Evangelho de João. Nós podemos e devemos anunciar, transmitir a palavra, uma nova vida, com uma abordagem cortês. Diga: cortês. Aleluia. João capítulo 13. Glória a Deus. Nisto conhecerão que todos são os meus discípulos. Presta atenção. Se paralíticos andarem, se cegos enxergarem, você vai ser conhecido como discípulo de Cristo se tiveres amor uns pelos outros. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Não manifestações do Espírito. Não que não seja importante, que não seja da palavra. Mas os sinais continuam seguindo. O que eu já vi de crente querendo sinais, mas ninguém segue quem está parado. Hoje, querido, pessoalmente falando, um dos ministros com mais evidências de sinais que eu vi em olho nu, esteve conosco aqui o evangelista Davi Fejoli, grande homem de Deus, amém? Eu conversando, vendo o podcast de Davi Fejoli, ele disse: sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar. As pessoas dizem: pastor, como os sinais começaram a acontecer? Eu digo: eu saí da minha cadeira, eu saí da minha zona de conforto e comecei a ir onde ninguém queria ir. Frase de Davi Fejoli. Aonde ninguém queria ir na favela eu comecei a ir, ninguém queria ir nos guetos eu comecei a ir, ninguém queria ir muitas vezes num presídio eu comecei a ir, ninguém queria ir nos hospitais eu comecei a ir, e quando eu comecei a ir, demandas começaram a surgir, eu comecei a orar e milagres começaram a acontecer. Hoje você vê um ministério agindo em cima de plataformas, mas ele começou na rua. E esses sinais começaram a seguir o ministério do evangelista Davi Fejoli, querido. Sinais seguem e só dá para seguir quem anda. Uma pessoa estática e parada, nada pode seguir. Me siga, sinais, eu estou parado. Me siga, sinais, eu estou sentado. Me siga. Agora, sabe de uma coisa? Se associe com essa jovem aqui e comece a andar. Comece a andar, comece a falar de Jesus, comece a trazer resposta e você vai ver sinais te seguindo. Glória a Deus. Eu costumo dizer que eu sou um bom severino. Eu gosto muito de ajudar, de auxiliar. Auxiliar, eu nasci para isso. E um dia o meu pastor chegou e disse: eu quero 3.000 almas num culto. Detalhe, a igreja tinha 100 membros. O povo achou ele de doido, mas eu gosto de correr de crente. Quando ele disse: eu quero juntar 3.000 almas, e a igreja tinha 150 membros, eu peguei junto. Ele botou o nome do culto: O Pentecostes. 3.000 almas. Eu quero juntar 3.000 almas no Caique. Eu disse: eu creio. O que é que a gente precisa fazer para juntar 3.000 pessoas? Convidar. E convidar. E convidar. Eu era jovem, hoje eu estou mais com KM mais elevado. E não tinha um menino para criar. Tinha disponibilidade em meu expediente, no outro eu estudava. De manhã saía, eu encontrei, a gente só precisa às vezes só de mais um. Amém? Eu conversando com um e com o outro, tinha um irmãozinho, rapaz. Esse aqui, bora, ele disse: bora, vamos juntar o povo, vamos. A gente como é que começa? De casa em casa. Peguei esse camarada, nós dois jovens, começamos casa em casa, Santo Antônio, batia na porta.
Bom dia, senhora, bom dia. Posso ler um versículo para a senhora? Eu quero dar uma palavra, depois eu tenho um convite para fazer, a gente fazia uma oração. Querido, como aquele evangelismo mudou minha vida. Sabe, nós conseguimos, eu e esse rapaz, nós não conseguimos levar 3.000 pessoas. A meta era essa. Eu sei que a meta era para a igreja. Mas durante 3 dias, um ônibus que cabia em torno de 60 pessoas foi lotado de um bairro distante para o outro bairro. 2 jovens, depois de adolescência pouca coisa, que disseram sim para fazer uma obra. É só dizer sim. Mas pastor, eu não tenho esse tempo. Aí onde você se engana, a demanda vai chegar até você no seu trabalho. A demanda está chegando na sua casa através dos seus vizinhos. Eles vão te procurar, querido. Não se preocupe, vai te procurar. E o amor de Deus está em você. Amém? Vamos falar de alguns conselhos práticos. Não diga ao salvo o que ele deve. Não diga ao pecador, à pessoa que precisa ser salva, o que ele precisa deixar. Amém? E sim o que ele irá ganhar. Eu não sei vocês, mas a maior parte das discussões entre crente e não crente que eu pego, querido, é isso. De vez em quando eu sou chamado para uma discussão dessa. O camarada está lá, o rapaz que não é evangélico, lá na empresa, aconteceu isso esses dias. O rapaz disse, olha o que esse cara está dizendo. Ele está dizendo que isso é errado, ele está dizendo que isso é certo. Sabe, querido, aí o crente diz, mas não é, pastor. Eu digo, homem, fica tranquilo, vem cá. Aí eu chamo o crente do lado, diz, vem cá, você está querendo doutrinar o que ainda nem se converteu? Não estou entendendo. Você está querendo ensinar a palavra, doutrinando e corrigindo alguém que ainda não confessou Jesus? Querido, quando nós dizemos sim para Jesus, a nossa natureza é transformada. Quando alguém confessa Jesus, naturalmente as pessoas não dão às vezes a dimensão correta a esse ato, porque naturalmente aquela pessoa está ali de um jeito, quando você olha para ela, nos 5 segundos depois ela continua do mesmo jeito. Mas espiritualmente a Bíblia diz que ela mudou, ela é outra pessoa, espiritualmente a natureza dela mudou. Meu querido, não adianta você querer colocar uma roupa, uma pele de cordeiro em um porquinho. Ele pode estar até branquinho, cheio daquela pele do cordeiro, mas ele vai se jogar na lama, porque a natureza dele ainda é porquinho. Mas quando essa natureza é transformada, querido, uau, ele não vai aceitar mais a lama. Aquilo que antes era natural deixará de ser. O problema é que muitas vezes nós, quando estamos evangelizando, queremos doutrinar as pessoas que sequer disseram sim para Jesus. Amém? Na sua igreja pode beber? Homem, venha bebendo. Alguém já perguntou isso para você, evangelizando? Venha. Ah, não tenho roupa para ir para aquela igreja não. Tem, você não está vestido? Venha. As pessoas querem exigir das pessoas antes de Cristo uma conduta de alguém depois de Cristo. Sério, irmão, você acha que aquela mulher que estava com a sua filha endemoniada era Ciro Fenícia? Ela chegou vestida como uma judia até Jesus? É sério que você acredita nisso? Ela chegou com as roupas que ela tinha, querido. Ela era uma mulher sem Deus, os apóstolos não queriam deixar ela nem chegar perto. Só para você ter ideia como aquela mulher estava alinhada no padrão. Os discípulos não queriam deixar ela nem se aproximar de Jesus. Jesus a recebe e transforma a vida daquela mulher. Deus transformou uma mulher no poço de Jacó em uma grande evangelista que ganhou Decápolis. Aquela mulher não tinha fama, não tinha nada, querido. Mas quando Deus mudou, quando o Senhor Jesus transforma a natureza dela, querido, ela se torna uma evangelista poderosa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu Deus! Quantos pregadores, ministros, quantos profetas, quantos homens e mulheres de Deus ainda estão presos, atolados no pecado, aguardando você, meu amado, com um convite, com uma palavra. Não diga não sei. Não diga não sei, não diga não posso. Eu amo essa frase, quando o Senhor diz, olha, porque aonde eu te mandar você vai. Aonde eu te mandar você vai, e o que eu disser para você falar, você vai falar.
Há um poder disponível quando você abre a boca. Há uma unção disponível que vai sair palavras da sua boca, que você mesmo quando terminar a conversa vai parar e dizer: uau! Que palavra! Uau, que mensagem foi essa? Uau, Espírito Santo! Ei, irmão, quem sai vê isso? Irmão, em palavra de conhecimento. Você está diante de uma pessoa, você começa a falar a vida dela, de jeito que você nunca viu. Aí quando você sai, uau! Na minha época eu falava assim: que desenrolar de rolo foi esse, Jeová? Uau! Que poderoso! Abre a boca, querido, deixa o Espírito Santo te usar. Não é uma possessão, amém? Você tem que querer e deixar. Deus quer te usar, amém? Então não diga a ele o que ele tem que deixar de o que ele vai ganhar. O que ele vai ganhar? Primeiro, a vida eterna. Depois a transformação da casa dele, da família dele, amém? Fale a palavra, querida, uma unção na palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente eterna que vai ficar plantada naquele coração. Quem convence? O Espírito Santo. Quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo, amém? Ganhe ele pela palavra. Fala a verdade em amor. Amei isso. Amei essa frase do livro que ele diz assim: não discuta. Dificilmente você vai ganhar uma discussão em uma alma. Ô, verdade. Eu tive que me refletir e dizer: meu Deus, eu nunca ganhei mesmo as duas. Quando eu ganhei a discussão, eu perdi a alma. Não entre em nenhuma discussão, querido. Pregue o amor de Deus. Seja paciente com aquela pessoa que está toda cheia de dedos. Ela tem seus motivos para isso. Ela está toda escabriada. Talvez o que ela conheceu de evangelho, de homem de Deus, foi falso. Talvez ela tenha uma experiência negativa com isso. E você está ali agora para quebrar tudo aquilo, para mostrar para ela o amor de Deus. Não discuta, amém? Manifeste o amor de Deus. Manifeste o amor de Deus na vida dela. Glória a Deus, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Sabe, se você acha que não tem capacidade nem amor, pede. Porque a Bíblia diz que o meu Deus, nós usamos muito isso para riqueza, prosperidade, mas Ele supre tudo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Se você pede sabedoria, Tiago diz: peça que você vai ter. Se você quer habilidade, está precisando de habilidade para isso, peça, querido. Nós precisamos ser apaixonados por alma. O coração de Deus é vidas, vidas, vidas. Eu li um livro de Ben-Hinn, e ele dizendo que uma coisa que um despertar para ele foi uma visão que ele teve, quando ele via multidões indo ao inferno, querido. Isso mudou a vida dele, a vida ministerial dele, a vida dele com Deus. Entender o propósito e quem somos como filhos de Deus, querido, e o que representamos na terra, anunciar Jesus. Faz um homem como Billy Graham, quando alguém chegou para ele e disse: você é um possível candidato aos Estados Unidos. Estou parecendo um pastor Emerson, né? Faz um homem como... É uma honra, meu pastor. Faz um homem como Billy Graham chegar e dizer assim, que ele não se rebaixaria tanto. Amém? Porque ele entende que como servo de Deus, como filho de Deus, como evangelista, como ganhador de almas, ele estava numa posição superior à presidência dos Estados Unidos. Meu Deus, irmão. Nós não podemos passar uma vida e transformar uma igreja que é o corpo vivo de Cristo. Se Jesus veio ao mundo para transformar a vida de pessoas, para mudar a realidade do mundo, se Jesus veio desfazer as obras do diabo, e se Jesus é o nosso cabeça, nós como corpo de Cristo temos que agir da mesma forma, destruindo as obras do diabo. A igreja, querido, não pode se transformar em um clube social de pessoas se reunindo sem propósito. Somos ganhadores de almas. Aleluia. Pastor Alexandre, eu na visão da rede, eu vi, existe rede tarrafa e existe o que nós chamamos de rede de arrasto. Alguém já viu uma rede de arrasto? É uma rede grande no mar. Eu lá em Grosso, um abraço para meu irmão Júnior. Glória a Deus, se converteu agora, é uma bênção. E ele pesca, querido, com rede de arrasto.
E ele puxa aquela rede de um lado, o outro vai lá do outro lado puxando. E eles saem nadando e puxando. E sabe como é que não passa peixe? Há um puxar, há um esticar de rede. Eu vejo pelo Espírito como se nesse momento nós estivéssemos literalmente esticando a rede. A rede da palavra, a rede do amor de Deus, a rede das verdades de Deus que liberta. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Vos libertará, meu Deus, quantos drogados dessa cidade serão libertos através da sua vida, quantos miseráveis dessa cidade serão libertos da miséria através da sua vida, quantas pessoas que não conseguem manter um casamento destruído pela prostituição terão suas famílias restauradas através da sua vida. Eu estou diante de pescadores, de homens que estão esticando a rede. Oh, aleluia! Oh, aleluia, eu creio, querido, eu creio. Aleluia! Nós precisamos ter essa abordagem, uma abordagem cortês, uma abordagem alegre. Não diga para as pessoas, querido, que elas não são salvas. Não pergunte para elas se elas são salvas. Fale para elas o amor de Deus. Deus não lhe chamou como ministro de condenação, e sim de salvação. Amém. Não se coloque na posição de super santo e aquelas pessoas de condenado, não. Sabe, o apóstolo Paulo tem um versículo que ele diz: fiel e digna de toda aceitação é esta palavra. Cristo Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele não está falando que é o principal pecador naquela hora, mas ele está dizendo que ele foi o principal pecador quando Cristo Jesus salvou ele. Amém. Quando a Bíblia diz que não há um justo, sequer não há quem não peca, ela está falando da realidade antes de Cristo. Quando todos pecaram, destituídos estavam da graça de Deus. Você, quando chegar para alguém, diga: olha, Jesus me resgatou, Ele me salvou, assim como Ele quer te salvar, Ele mudou a minha vida. Eu fui o principal pecador que Jesus salvou. Eu sei que a gente escuta, né, irmã Fátima? Mas todo crente, fala a verdade, irmã, tem um passado sujo. Crente é que nem rato, vai para a igreja e vira morcego. Já ouviram essa? Eu dizia para as pessoas: olha, se o meu passado é sujo e é mesmo, eu quero aproveitar, deixa para dizer que o seu presente é. Porque realmente eu precisava de Jesus, como você precisa. Todas as pessoas precisam de Jesus. Algumas não sabem disso. Todas as pessoas precisam do Evangelho. Algumas não sabem disso. Eu sei que pela revelação que recebemos, apontamos o trono. E é lá que estamos. Somos assentados com Cristo. Amém? Essa é a nossa posição. Mas eu quero lembrar a você que para chegarmos no trono, nós passamos pela mensagem da cruz vazia, que é a morte e ressurreição de Cristo. Tivemos que reconhecer isso, que Ele morreu por nós. Do que você está falando, Romulo? Eu estou falando para você, para que essa é a nossa missão. Levar essa mensagem inicial às pessoas de salvação. Que elas devem reconhecer Jesus como o Senhor da vida delas. Amém? Então, a sabedoria, isso você consegue no Espírito Santo. É de onde, como, quando e o que falar. Tem que haver sensibilidade. Uma sensibilidade ao Espírito Santo. Quando você for distribuir um folheto, quando você for entregar uma palavra, vá em oração. Nada é em vão, querido. O pastor estava contando o testemunho de um folheto que mudou a vida do tio dele. Um folheto, algo que você coloca, uma postagem em uma rede social. Em oração vai alcançar uma vida. Eu me lembro um dia que eu ia dormir, o Espírito Santo disse: não, você não vai não. Faz um post e coloca: não é o fim. Você não vai morrer. Era só isso. No dia seguinte alguém mandou para mim uma mensagem do tamanho de um textão. Deus estava falando com aquela pessoa. Eu fiz um texto aleatório, sem saber nem para quem eu estava dizendo. O Espírito Santo conduziu ao coração. Tudo aquilo que você colocar diante de uma rede social anunciando Jesus, o Espírito Santo vai levar. Uma mensagem, um áudio gravado, o Espírito Santo vai conduzir. Vai levar a pessoas, amém? São ferramentas e material que o Espírito Santo vai usar para alcançar pessoas. Seja cortês, sensível, mas apresente o assunto da salvação. Esteja em oração, seja solidário. Amém?
Mostre o poder de Deus para salvar os maiores pecadores. Maior é o sangue de Jesus que qualquer pecado. Não há problema que ele não possa resolver, amém? Você concorda comigo, sim ou não? Outra, esteja aberto a receber pessoas diferentes. Eu oro para que chegue todo tipo de pessoa aqui, querido. Todo tipo de pessoa aqui. Todo tipo de pessoa neste lugar. Todo tipo de pessoa neste lugar. Seja aberto a receber essas pessoas do jeito que elas estão. Com a roupa que elas estiverem. Com a mente que elas estiverem. Elas chegarão aqui quebradas, mas o Senhor vai transformar. Aleluia. Aleluia. Seja paciente com elas. Anunciou o evangelho, ela recusou. Fica tranquilo. Paulo era perseguidor, não era só recusador. Paulo não só recusava a palavra, como ele perseguia até os crentes. Se tornou o escritor de mais da metade do Novo Testamento. Então talvez você esteja evangelizando um Paulo, aquele que não quer nem ouvir sua voz. Fica tranquilo, seja paciente, continue pregando a palavra. Amém? E não fique, querido, decepcionado nem desanimado. Quando o diabo disser que você está perdendo tempo, você começa a rir. Você diz, não, eu estou fazendo a vontade do meu pai. Porque ele costuma dizer isso. Dizer, não, aí é perda de tempo, esse aí não tem jeito. Disseram isso de mim, mas o Senhor deu jeito a quem não tinha jeito. Aleluia. E na hora da decisão, Romanos capítulo 10, versículo 9, é um exemplo, é um versículo chave que nós usamos. Que nós devemos confessar com a boca e crer, se com tua boca confessares. Você lê para a pessoa, amém, ou cita ela, esse versículo, e diz, olha, você tem que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E aí você será salvo. E aí, queridos, que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você anuncia, lê esse versículo, anuncia para ela. Atos 2:36, eu estou só citando rápido, mas isso vai estar no manual do Kenyon. Jesus é o Senhor e Cristo. Ela deve crer nisso e você deve mostrar a ela isso. E que Jesus nos livra da morte, nos livrou das trevas. E nele temos a justificação. Ele cita uma frase interessante para a confissão, que ele diz, você chegar para o pecador e pedir para ele confessar, declarar junto com você. Eu aceito Cristo Jesus como meu Salvador. Acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos. E sei que Deus me salva agora. Você pode fazer isso, irmãos. Eu já fiz essa confissão debaixo de uma aroeira. Dentro de um carro. Dentro de uma cozinha. Dentro de hospital. Já tive com pessoas fazendo esse tipo de confissão. Nos lugares mais... Dentro de banco. Fila de banco é bom, rapaz, para essas confissões. Aproveita as oportunidades. Deixa o Espírito Santo te usar. Olha, tem evangelista aqui pensando, onde é que foi o canto mais inusitado que alguém já confessou Jesus? Lugares mais diversos, mas o Senhor já te usou e já usou pessoas, e vai usar você também. Amém? Então, ele veio para o que era seu, os seus não receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa manejar bem a palavra. Amém? Isso é o que o Senhor te chamou. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Há uma unção disponível na sua vida. E é tão interessante isso, pastores, que às vezes, eu não sei se acontece com você, mas eu noto que dentro de casa, para os meus, minha voz não alcança. Eu evangelizar com minha boca, muitas vezes dentro da minha casa, eu noto que não há um alcance. Claro, nós temos aquela mensagem de pregue sempre com a sua vida, e às vezes abre a boca, não é verdade? Mas sabe que muitas vezes, enquanto você evangeliza os de fora, Deus vai usar alguém para evangelizar os seus. Eu vou além. Eu falei em rede de arrasto, mas existe uma pesca de molinete, e ela vai buscar longe. O que é que você está falando, ministro? Estou falando que você deve e pode interceder pelos seus, e salvação vai se manifestar. Deus é o Deus de perto, e Deus é o Deus de longe. Vai ser como uma noite dessa, alguém vai lhe ligar e dizer, ei, eu aceitei Jesus. Chegamos em casa um dia, hoje em dia raramente se vê isso. E meu amigo chegou para mim e disse, vamos, sabe qual é a novidade? Ele disse, o que é? Minha avó disse que vai me botar para fora.
ela não aceita. Ele disse que esse negócio de lei de crente na casa dela, não. Eu chamei eles, vamos fazer uma oração. Sabe, meu irmão, eu vi Deus entrar naquela casa. Ela inicialmente aturou ele como cristão. Depois aquela casa toda foi se rendendo ao Senhor. Mesmo aqueles que te perseguem, perto ou longe, serão alcançados pela palavra de Deus. Pai, nós te damos graça. Como eu creio que isso estará muito forte. Que assim como Paulo disse que se sentia devedor, ele olhava para as pessoas e sentia um sentimento de débito mesmo, uma cobrança. Eu creio que nós olharemos para aquelas pessoas não salvas, como tem sido lembrado e reforçado pelo meu pastor. Há mais de 200 mil pessoas nessa cidade que nós devemos o evangelho a elas. Nós somos devedores de Mossoró. Nós somos devedores das circunvizinhanças. Nós somos devedores daqueles a qual a nossa abrangência e influência alcança. Todas as pessoas que nos conhecem, que nos veem, todos os colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, todas as pessoas que convivem conosco, Senhor, que essa revelação desse débito de anunciar a palavra esteja muito clara em nós. E que a tua unção possa encontrar lugar em nós para que nós possamos anunciar a tua palavra. Eu declaro um tempo de almas se rendendo, de uma intrepidez e uma ousadia a anunciar a palavra de todas as formas, em todos os lugares. Em nome de Jesus, um despertar mesmo. E sinais seguindo, curas e milagres extraordinários acontecendo, testemunhos e mais testemunhos. Aleluia, a abrangência, influências do GDs crescendo e avançando. Ora subiande cantar abrace. Levante suas mãos para o alto, em nome de Jesus. Sabe, o Senhor Jesus disse à igreja: fica lá, porque vocês vão receber poder. E esse poder, ele tem um objetivo, é para testemunhar. Há um poder disponível para você, há um poder disponível nas suas mãos, para que você testemunhe, para você ser um anunciador da palavra e do evangelho, em nome de Jesus. Mãos que curam, mãos que curam, mãos que curam. Lábios que anunciam as boas novas de salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e deseja fazer isso agora, que ainda não confessou Jesus como Salvador? Vem, você já sai daqui evangelizando. Que incrível era a igreja primitiva, quando homens aceitavam a Cristo, já eram cheios do Espírito. E muitas vezes nós já vimos aqueles homens entrarem num processo de transformação. Depois nós já vimos eles como ganhadores de almas. Tem alguém essa noite? Tem alguém essa noite que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, que é oração para cura? Amém. Vamos estender nossas mãos lá para nossa irmã. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, eu tomo de autoridade e repreendo toda a enfermidade. Mantenha-me, pode colocar as mãos sobre a cabeça dela. Declaramos cura, pé ao alto da cabeça, se manifestando agora. Toda doença, em nome de Jesus, sai. Receba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus.